Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Wallace Carvalho e vamos dar continuidade à nossa disciplina de pórticos, agora referente à nossa unidade 7, o qual nós vamos abordar a representação dos esforços na estrutura. Ou seja, a gente vai fazer um resumo do que a gente já analisou, das determinadas aplicações, das suas formulações para ter o seu embasamento. Pois bem, as estruturas são formadas por diferentes tipos de elementos que, quando combinados, formam a parte estrutural, ou seja, um edifício, uma casa, um determinado pórtico, por exemplo, vai ser a formação de determinadas representações. E a estrutura, basicamente, tem a finalidade de receber e transmitir os carregamentos que são impostos para o solo. Então, a gente vai ter uma análise do carregamento tanto superior quanto do inferior. O que um está tendo seu determinado impacto em relação a essa construção, se eu estou tendo um esforço de compressão, de tração, cisalhamento. Então, essa é toda análise através de uma dinâmica, através de formulações matemáticas, para a gente fazer a nossa construção. Tudo bem? Então, os elementos estruturais são classificados em uni, bid e tridimensionais. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Unidimensionais são os elementos em que uma das suas dimensões se destaca mais do que as demais. Exemplo, vigas, pilares, cabos. Então, só tenho uma dimensão. Quando eu falo três dimensões, eu estou falando eixo x, y e z. Então, o uni está referente a só uma. Então, eu tenho uma viga, eu tenho um pilar, ele é constituído por uma dimensão somente. Beleza? Bidimensionais são elementos em que duas das dimensões são relativamente maiores do que a terceira. Por exemplo, eu tenho lajes, eu tenho paredes, então eu vou estar num eixo, por exemplo, x, y. Então, a gente consegue fazer essas nossas constatações. E a tridimensionais é o que? O espaço onde nós estamos inseridos. São elementos que vão apresentar todas as dimensões parecidas, ou seja, eu vou ter o que? O meu eixo x, y, z, os quais são representados por sapatas e blocos de fundação. Então, são essas classificações em relação à nossa determinada estrutura. Então, aqui eu estou trazendo uma determinada figura que é referente a essa parte estrutural. Então, observe, o nosso pilar é unidimensional. Olha a nossa laje, como é que ela é verificada. Ela é bidimensional, porque eu tenho dois, duas dimensões diferentes a ela. Olha a minha viga, como é que ela é comportada. Olha a minha sapata. A minha sapata eu preciso de quem? Do meu eixo X, Y e Z. Então, são essas classificações que a gente tem que ter a determinada noção. Agora, eu falei dessa composição. Agora, o que elas significam? Então, vamos lá. As lajes, primeiramente, são elementos planos classificados como bidimensionais, que servem como piso ou cobertura para a construção. Então, no momento que tem a construção da nossa parte lateral, da nossa edificação, nós precisamos construir o quê? As lajes. Essas vão receber carregamentos verticais em razão das sobrecargas de utilização da estrutura, além do seu próprio peso. As sobrecargas podem ser por conta do peso, pessoas, piso, paredes, então é o que? A parte que ela vai estar suportando em relação a esse determinado carregamento. Então a laje ela é responsável por isso. Ele é solicitado também por forças perpendiculares ao plano. Trabalha a flexão em uma ou duas direções. Então, em concreto armado, pessoal, elas são chamadas de laje de balanço, laje armada em uma direção e laje armada em uma cruz. Então, são situações que a gente vai ter uma composição com a flexão. Por exemplo, a laje armada em uma direção, eu vou trabalhar com a flexão em uma viga. Agora, quando for em uma cruz, vou trabalhar em duas direções. Então, essas são as determinadas classificações dela. Figas são elementos de barra lineares, classificadas como unidimensionais, que recebem os carregamentos provenientes das lajes e transmitem até seus apoios, normalmente os pilares. São capazes de vencer os vãos em comparação com a sua altura e trabalham basicamente a flexão. Então, entende-se por viga basicamente o que? O eixo longitudinal. Ela pode receber esforço transmitido por essas lajes, por exemplo, ou de pessoas. Então, nós temos vários tipos de viga. Em balanço, ou seja, é uma viga que só tem um apoio. Viga biapoiada ou simplesmente apoiada. É uma viga com o quê? Com dois apoios
em relação a ela no eixo longitudinal. E a viga contínua é a viga com múltiplos apoios em relação a essa determinada situação da minha viga. Os pilares são elementos de barra lineares, classificados como unidimensionais, que recebem cargas provenientes das vigas e os transmitem para onde? Para nossa fundação. Então, essa é a minha ideia, pessoal, de pilar, ou seja, é a haste gerada com uma viga com cargas atuando paralelamente ao eixo longitudinal, usado normalmente para receber os esforços verticais e sendo transferidos para outros elementos. Então, essa é a ideia da gente trabalhar com o nosso sistema de pilares. A fundação. A fundação é um elemento estrutural classificado como bidimensional, cuja função é transmitir o carregamento vindo de uma superestrutura, ou seja, ela é formada por vigas, lajes e pilares para o solo. São responsáveis pela distribuição do peso da construção para o solo, sem que ocorra o quê? Deslizamento ou ruptura deste, podendo ser classificados em fundações diretas ou rasas, e indiretamente ou profundas, de acordo com a cota de assentamento de sua base. Então, a fundação, basicamente, ela é construída por meio de quê? Blocos de fundação, por exemplo. Os blocos são estruturas de volumes que têm a função de distribuir as cargas dos pilares aos elementos da fundação, que pode ser uma ou mais estacas. Então, essa é a ideia de fazer uma construção em relação ao meu bloco de fundação. Então, pessoal, na análise da estrutura em geral, é muito importante determinarmos qual será o sistema de eixos, a convenção. Então, aqui a gente fala um pouquinho do eixo global para um eixo local. O eixo global, basicamente, é o quê? Tu vai adotar uma determinada convenção de sinais. Por exemplo, vou ter um eixo X, Y e Z. Adotei essa notação. Eu posso também fazer essa determinada inversão. Beleza, esse é o meu eixo global, que vai estar sempre o quê? Relacionado a minha determinada estrutura. Agora, quando eu falo de eixo local, basicamente vai ser o quê? Por exemplo, eu tenho essa figura aqui, então eu tenho o meu eixo global referente a cada convenção. Quando eu pegar a separação de cada estrutura dessa, vamos, por exemplo, vou pegar só essa estrutura aqui, na minha vertical do meu lado esquerdo. Vou pegar, por exemplo, essa laje que está sofrendo um carregamento. Vou pegar o outro apoio relacionado a essa laje. Então, essas são minhas constatações. Então, para cada situação dessa, eu vou dividir ela em três. E diante disso, eu vou ter um eixo local para cada uma. O eixo global geral e o eixo local é para cada situação que eu vou analisar em relação às formulações e analisar as reações de apoio que ele vai estar sofrendo, meu eixo cortante, a parte de cisalhamento, o meu momento, então eu consigo separar para analisar os meus eixos. A classificação das estruturas vai o quê? De acordo com o número de vínculos apoiados, ou as restrições ao movimento. Então ela é dividida em quê? Isostática, hiperestáticas e hipostáticas. Então, por exemplo, a ISO, o que ela é referente? Eu não vou permitir o movimento na horizontal, também não na vertical. Ou seja, o número de incógnitas a determinar é igual ao número de equilíbrios. Então, por exemplo, se for tirado um dos apoios ou vínculos, as estruturas se tornam o quê? Hipostática. Ou seja, vai ter um movimento em relação a isso. Quando eu falo isso, então, ou seja, está parada e tem o quê? Movimentos iguais nessa mesma direção. Então, aqui eu tenho uma representação nessa figura de quê? De uma representação de estrutura isostática. Hipostática. O número de vínculos é insuficiente para manter a estrutura em equilíbrio. Então, por exemplo, essa situação. E também o número de incógnitas é inferior às equações da estática, nossas restrições. Então, de acordo com essa situação aqui, eu aplico uma determinada força nesse eixo longitudinal, eu não vou conseguir o quê? Manter o equilíbrio, porque de acordo que tu vem com essa força, vai ter o quê? Um deslocamento. Agora, se eu tiver uma outra força e sendo igualado o meu equilíbrio, eu não entro nessa determinada hipótese. E aqui são as figuras também que constatam que não tem essa questão de equilíbrio em relação aos meus vínculos. Por exemplo, uma força empurrando um determinado, uma caixa, um carrinho, uma força agindo e entrando num momento em relação a ele. Então, são essas situações que a gente diagnostica. Hiperestáticas, o que eu quero dizer com isso?
Pode-se retirar um vínculo que, dependendo da situação, o corpo ainda vai permanecer em equilíbrio. O número de incógnitas vai ser o quê? Sempre superior ao número de equações. E o corpo também fica o quê? Imobilizado. O que eu quero dizer com isso? Porém, as equações da estática são suficientes para resolver determinado case, determinado problema. Então, essa situação basicamente se refere a isso. Eu tenho meus apoios, se eu retirar algum desses apoios, não vai impactar onde? Na minha determinada dinâmica em relação ao meu determinado equilíbrio. Eu tenho 3 aqui, se eu retirar essa daqui, eu vou continuar tendo o quê? O meu determinado equilíbrio. Então, são esses cases. A nossa parte é uma análise geral de todos os fósseis que estarão atuando em determinado sistema, uma viga, um pilar, a parte da fundação, em relação à parte do nosso eixo local e nosso eixo global, que a gente tem que ter em mente para fazer a análise das equações e aplicações de determinados esforços. Então, espero que vocês tenham entendido de maneira satisfatória todos esses conceitos da nossa disciplina de pórticos. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e se cuidem.